Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Thay e tem um tempinho que eu prometi que eu faria outro vídeo e nunca mais apareci, né? Eu gravei o primeiro vídeo de FlossTube em agosto, final de agosto, início de setembro. Eu falei que eu gravaria pelo menos um vídeo todo mês pra fazer atualizações e tem quase um ano. Tem quase um ano que eu não gravei mais nada. Final do ano, assim, é um pouco mais corrido, apesar de que, né, ali agosto, setembro, ainda é começo de semestre pra mim, mas acaba que as coisas vão se juntando, né, pra vida de professora, que aí tem muita coisa pra fazer. E eu sou uma pessoa que uma mínima coisa que sai fora do lugar pra mim me deixa desmotivada em algumas áreas, e o bordado é uma delas, infelizmente. Por isso que eu até falei com vocês, né, no primeiro vídeo, que bordado, assim, apesar de eu amar fazer ponto cruz, nunca foi uma coisa muito constante pra mim, uma coisa assim que eu consigo fazer constantemente, toda semana, todo mês, etc. E eu tava tentando mudar isso, estou tentando mudar isso até hoje, enfim. Mas em setembro do ano passado, eu bordei muito, muito mesmo pra mim, né, pros meus padrões, eu bordei muito. E depois disso foi só ladeira abaixo, porque, né, chega em meio de semestre, vai indo pro final de semestre, acaba me destabilizando muito essas coisas. E acabou que, como eu bordei muito em setembro, eu acabei ficando um pouco cansada pro resto dos outros meses. Inclusive, um dos motivos porque eu meio que dei uma desanimada dos vídeos. Porque, assim, eu já não tô mais com aquele gás todo que eu tava antes de ficar bordando. Por que eu vou gravar vídeo? Enfim, mas, né, aqui estou eu, vamos lá. E, enfim, tem outras coisas pra contar também, né? Que outras coisas também, principalmente esse ano, me desmotivaram muito a abordar. Contar a história primeiro? Vou contar a história primeiro. Aqui no prédio onde eu moro é um prédio um pouco antigo e eles precisaram fazer troca do encanamento, tá? Porque era um encanamento bem antigo, tava dando muito, muito ruim. E assim, cada apartamento, né, fizeram a troca geral do prédio e depois cada apartamento ficou responsável por fazer a sua troca. Então aqui eu moro de aluguel, então a responsabilidade é da dona. Só que a dona super de boa, a gente precisou fazer por causa da vizinha, porque os nossos canos da cozinha eram muito próximos, então precisou mexer nos dois ao mesmo tempo. E o negócio que era pra ter durado, assim, no máximo uma semana, se estendeu por uns 2 meses. Porque o pedreiro que tava mexendo muito devagar, assim, o trabalho dele foi até bom, ele fez os canos, fez tudo direitinho. Só que depois, quando chegou na hora de fazer o acabamento, tanto na cozinha quanto no banheiro, o homem simplesmente sumiu. Ele sumiu, desapareceu, ninguém conseguiu mais falar com ele. Não era só a gente que tava fazendo com ele, era a outra vizinha, uma outra vizinha ali de baixo também. E ele simplesmente sumiu. Até hoje eu não sei se ele apareceu, se ele deu alguma satisfação pra alguma delas, mas pra mim ele nunca mais apareceu. E aí a dona teve que arrumar outro pedreiro que, quando ele veio, ele assim, mexeu em tudo muito rápido, acabou tudo rapidinho. Isso foi um alívio pra mim, foi muito bom. Só que nisso, já se foram assim 2 meses de meu fogão na sala, sabe? Não podendo usar o banheiro direito, porque o vaso sanitário não estava sentado no chão, porque precisava trocar o piso do chão. Então foi assim, um horror. Então, isso começou em janeiro e foi terminar essa obra ali na primeira semana de março, semana de carnaval ali de março, sabe? Então, uma coisa que acabou me desmotivando, assim, eu bordei nesses meses, eu não fiquei nem um mês inteiro sem bordar, até hoje, mas uma coisa que sim foi me desgastando, sabe? Eu só queria fazer qualquer outra coisa que não fosse bordar. E aí tudo bem, né? Beleza, voltamos tudo ao normal. Aí aconteceu um negócio com o meu celular no início de maio,
que eu vi depois que aconteceu com várias outras pessoas, porque eu fui pesquisando, né? Aí lá no Threads do Instagram, eu vi muita gente falando a mesma coisa. Que vários aparelhos que têm sistema Android, no começo de maio, eles começaram a descarregar muito rápido e não carregava direito. Quando colocava para carregar, esquentava muito. E isso estava acontecendo com o meu aparelho também. E assim, o negócio que você colocava para carregar, chegava a 100%, aí depois a bateria caía em questão de 1 hora, caía metade da bateria. O que isso nunca aconteceu com o meu telefone, porque o meu telefone sempre teve uma carga muito boa, sempre segurou muito carga. Ele já tem uns 2 anos e ainda segurava a carga muito bem. Então, teve todo esse problema, eu comecei a pesquisar o que podia estar acontecendo, como que eu podia resolver. Aí eu vi umas pessoas dando algumas dicas do que poderia fazer, aí eu, besta, fui seguir algumas dessas dicas, porque algumas pessoas falaram assim, eu fiz e funcionou um pouco, fiz e não sei o que. Aí eu fui fazer um negócio também que era pra desinstalar, pra desatualizar, não sei, o aplicativo que tava fazendo o celular perder carga rápido. Só que o problema é que se você desatualiza ou desinstala esse tal aplicativo, você não consegue fazer mais nada no seu telefone. Não consegue fazer mais nada. E não consegue nem mesmo baixar o aplicativo de volta. Porque pra você conseguir entrar na Play Store pra baixar qualquer coisa, precisa do bendito aplicativo. Aí eu, como fui besta de tentar fazer um negócio desse pra ver se eu conseguia dar uma arrumada no celular, acabou que eu tive que resetar o celular. Ou seja, voltar ele para as configurações de fábrica para eu conseguir mexer nele de novo, né? Pra voltar com esse tal aplicativo que eu tinha desinstalado e tal. E aí, que tá um negócio. Porque estava lá eu baixando meus aplicativos de volta, estava baixando o Pattern Keeper, que é o aplicativo que muitas de nós usamos para poder ler, né, os gráficos de vários bordados, para poder marcar e tal. Aí que eu lembrei que o Pattern Keeper não mantém os arquivos na nuvem. Não mantém progresso na nuvem, né? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer aqui? Aí o que eu lembrei que eu não tinha salvo nada. Porque eu não sou daquelas pessoas paranoicas. Não tô falando paranoica no sentido ruim, tá? Porque nesse momento eu queria muito ter sido paranoica. Que fica fazendo backup dos arquivos do Pattern Keeper, né? Do progresso no Pattern Keeper. Então eu perdi tudo dos gráficos que eu estava fazendo usando o Pattern Keeper. Então aquele bordado meu da minha irmã que eu tava fazendo pra minha mãe, né, no retrato, foi embora. O Noite Enluarada também foi embora. A Taylor Grandona. O que mais que eu tava fazendo por lá? O Sewing Cats. Só que assim, o Sewing Cats é mais fácil de eu conseguir colocar os pontos que eu já fiz de volta, porque é um gráfico que você consegue fazer até por PDF, né? Papel e tal. Agora, os outros que são full coverage, né? Que são retratos, aí que acabou assim com o meu emocional esse negócio. Porque eu, né, tava vindo assim de meio que uma ressaca de bordados. E no começo de maio eu estava pegando ritmo de novo. Eu tinha até comentado no vídeo da Rafa que eu estava pegando ritmo de novo de bordados. Que eu tava usando a roleta. Eu sei que muita gente tá usando a roleta agora também, mas assim, eu sempre usei roleta pra várias coisas, pra livro, pra, enfim. Eu tava usando roleta pra decidir qual bordado que eu faria no dia, então eu selecionava um bordado e aquele dia era daquele bordado. Tava fazendo isso, aí esse negócio aconteceu, ou seja, me desmotivou de novo. Eu fiquei o mês inteiro sem conseguir bordar quase nada. Ali no meio do mês que eu fui pegar alguns dos bordados que eu tenho que eu não tava usando no Pattern Keeper. E, enfim, né? Agora estamos aqui, estou tentando retomar. Hoje é que dia? Hoje é dia 7 de junho. Hoje que eu tive coragem de colocar os meus gráficos de volta no Pattern Keeper para eu tentar colocar lá os pontos que eu já fiz neles. Então, esses gráficos eu ainda não mexi até hoje, desde o início
de junho, e alguns deles há muito tempo. Enfim, mas já tem 10 minutos que eu tô aqui só tagarelando, então vamos mostrar os bordados, porque senão vocês vão cansar de ficar aqui comigo. O que eu fiz desde desde setembro do ano passado? Começar mostrando um que eu terminei. Eu até postei no Instagram, mas foi só nos stories. Que é o Nobody No Crime. Eu tinha até mostrado no primeiro vídeo que eu fiz que eu tava querendo bordar ele, aí eu realmente bordei. E assim, gente, como eu sou uma pessoa muito azarada, eu falei que eu tava tendo problema com as canetas, né, que eu tava manchando, não tava conseguindo tirar, mas eu tinha testado só jogar água quente por cima e tinha saído. Só que, não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que sim. Eu coloquei isso aqui só pra jogar na água quente e não saiu. Aí eu estou um pouco com medo, um pouco traumatizada das canetas fantasminhas, ou seja, eu nem usei mais depois disso aqui, porque não tô afim. Então, se vocês tiverem alguma dica de uma caneta boa que saia, alguma marca que vocês sabem que é boa, alguma cor que você acha que é melhor do que... Essa aqui era preta, eu acho. Uma cor que vocês acham que é melhor, que sai com mais facilidade, porque, gente... Olha que tristeza. Mas eu vou deixar assim do mesmo jeito. Aqui, meu Nobody No Crime ficou uma gracinha, tirando a caneta que não saiu. Achei que ficou uma gracinha. Enfim, essa é a única coisa que eu terminei desde setembro do ano passado. Aí, eu comecei só 2 bordados. Em setembro/outubro, eu comecei um de Halloween. Deixa eu pegar aqui. Eu comecei um de Halloween da Emma Condon. Acho que é. Vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem. Não, na verdade não vou deixar a foto não. Esse aqui eu tenho a imagem dele aqui. É esse daqui, ó. Everything is better with a little magic. Aí eu sempre achei esse gráfico uma gracinha, então eu queria muito fazer. Aí eu comecei a fazer. E só que eu só fiz só esse aqui até hoje. Gente, eu não sei se tá torto, sinceramente. Acho que é assim. Enfim, aí eu comecei a fazer, só que... Outra coisa, tem sempre um porém, né? Tem sempre um porém. Eu comecei a fazer ele nesse tecido aqui, que é um etamine normal, né? Um etamine normal, não é um microetamine. Porque ele é esse pedaço de etamine que eu tinha tingido há um tempo atrás, que eu fiz o meu viking, que eu já mostrei pra vocês também no primeiro vídeo. E sobrou esse tecido desse tamanho aqui. Aí eu comecei a fazer nele por causa disso, porque eu queria um tecido escuro, só que eu não estou gostando. Eu não tô gostando dos meus pontos nesse etamine grandão. Esse aqui, inclusive, ele é meio molenga. Quando você faz os pontos, fica meio wobbly, meio, sei lá, dançando, sambando, meio solto. Não sei explicar. Aí eu não lembro se esse etamine já era assim antes de eu tingir ele, ou se ele ficou assim por causa do tingimento. Porque eu sei que eu tenho outro etamine normal que ele é mais durinho. Mas eu acho que era um outro pedaço de etamine mais antigo que eu tinha. Aí eu não tô gostando muito de como tá ficando. Eu tô pensando, sinceramente, em tingir um pedaço de... Desculpa. Um pedaço de microetamine pra poder fazer, porque eu quero fazer esse gráfico num tecido mais escuro, que eu acho que fica melhor, né? Igual aqui é um tecido azul escuro. Esse aqui é tipo um cinza, um chumbo, mas combina do mesmo jeito. Então eu estou pensando em tingir um microetamine pra continuar esse aqui e abandonar esse aqui nesse tecido, porque realmente não me dá vontade, sabe? Toda vez que eu pego ele pra fazer, eu bordo e falo, tá tão esquisito esses pontinhos assim, sabe? Aí eu não sei. Provavelmente vou descontinuar esse aqui e continuar num microetamine. Aí o outro que eu comecei foi no início desse ano,
lá em janeiro. Não lembro se foi antes ou depois de toda a situação com a obra aqui de casa. Ai, eu embolei a linha. Ai, que tristeza. Enfim, depois eu desembolo. Mas eu vou deixar a fotinha dele aqui, pra vocês verem como é que ele vai ficar finalizado. E é este daqui. Eu estou chamando ele de Summer, porque é um gráfico de verão. Aí tem elementos de verão, né? Uma bola de praia, picolés, morango, estrela do mar, suquinho, maiô, biquíni, etc. Então, eu tô quase terminando ele, porque agora nesse finzinho de maio, esse que foi o que eu peguei pra fazer, sabe? Eu fiz muita coisa nele em maio, agora em junho também. Agora só falta terminar a mocinha aqui do meio. E esse aqui é comprei de uma loja no Etsy. Eu vou ver se eu lembro de colocar o link aqui embaixo. E é uma coleção, aí tem todas as estações. Eu comecei pelo verão porque estávamos no verão, quando eu comecei ele lá em janeiro. E eu tinha intenção de terminar, falei assim, é tão pequenininha, só os elementos e tal, vou terminar rapidinho. Aí veio ressaca de bordado, né? Não consegui terminar ainda. Mas eu quero muito fazer os outros também, né? O outono, inverno e primavera. E ela tem várias outras coleções também nesse estilo. De outras coisas. Tem de vampiro, tem de signos, enfim. Tem várias outras que eu achei bem bonitinho que eu vou querer fazer também depois. Agora para os bordados que eu já estava fazendo antes. Que são aqueles, né, que não pego há um tempinho por causa de tudo que aconteceu. Aí, deixa eu ver. Não tá nem em ordem do que eu tava fazendo. Esse aqui é o Noite Enluarada. Inclusive, vou tirar do bastidor, porque eu vou precisar para conseguir marcar os pontos no Pattern Keeper, que eu já fiz. Então, deixa eu dar uma tirada aqui. Vou mostrar pra vocês direito. Esse aqui eu tô fazendo num cânhamo fino, então é um tecido mais grosso, mais duro, que assim, se amassa, ele fica do jeito que se amassou. Mas como é um full coverage, eu quis fazer nele por ter uma trama mais pequenininha, pra não ficar muito grande. Então esse daqui é o meu Noite Enluarada. Eu não tenho a mínima ideia da diferença que tem desde que eu mostrei ele pela primeira vez, mas eu bordei nele desde a última vez. Eu acho que eu bordei um pouquinho por aqui, aqui nessa árvore também, mas esse aqui é o que eu já fiz dele, ó. Teve uma época que eu queria terminar com preto, aí eu comecei a fazer só os pretos, aí eu desisti. Mas eu fiz um monte de preto por aqui, aqui. Aí depois eu voltei pra fazer a imagem, que eu já fiz essa página inteira aqui, ó. Tem uma casinha que vai surgir aqui. Eu gosto muito dessa imagem, gosto muito desse bordado. Bordar no cânhamo fino, bordar no cânhamo fino não é fácil, é muito complicado. Terminar o ponto aqui é assim, é uma tarefa árdua, você tem que ter muita paciência. Mas eu tô gostando muito do resultado, que tá ficando bem pequenininho, a imagem tá ficando bem bonitinha, bem certinha, sabe? E eu tô fazendo assim, eu tô fazendo normal. Normal no sentido de 2 fios e eu faço a cruzinha completa, né? Eu faço as 2 perninhas da cruzinha do ponto cruz. Mas eu acho que se eu tivesse feito só uma perninha, que as gringas chamam de 10 stitch, né? Que é o meio ponto, eu acho que daria certo também. Mas como eu já estou fazendo com as cruzinhas normais, comuns, eu vou seguir fazendo assim. Mas este daqui está assim. Esse mês, então, eu vou vou colocar ele de volta no Pattern Keeper, vou marcar tudo que eu já fiz pra continuar fazendo ele. E, enfim, assim que esse aqui está seguindo.
O próximo, então, é o retrato meu e da minha irmã que eu estou fazendo para a minha mãe. Deixa eu tirar aqui do bastidor também. Eu também vou precisar dar uma olhadinha nele depois. Enfim, deixa eu tirar esse imã que tá aqui. Olha só. Tá meio amassada porque tava no bastidor. E desde a última vez que eu mostrei, eu trabalhei muito aqui na blusa da minha irmã. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto de como tava antes, no primeiro vídeo. Vocês vão ver que tava bem branco aqui essa parte. Então, está assim... Eu tô quase terminando, gente. Eu tava, assim, numa vontade de terminar ele mês passado, mas aí aconteceu todo esse negócio de eu perder o progresso no Pattern Keeper, que acabou com o meu mês, acabou com a minha vontade. Porque falta, assim, 5.000 pontos no máximo pra eu terminar esse aqui. E esse aqui vai ser mais difícil do que o Noitinha Enluarada de colocar no Pattern Keeper, porque apesar de eu ter, né, aqui blocos que eu já terminei, nessas partes aqui os pontos estão todos espalhados. Então esse aqui vai ser um pouco mais complicado de eu conseguir colocar lá, mas eu vou conseguir, E eu vou terminar esse bordado. Ai, esse ano eu termino esse bordado, pelo amor de Deus. Seguindo, então, eu tenho aqui o Sewing Cats, que eu sei que tem várias pessoas fazendo o Sewing Cats, ou pelo menos já fizeram. A Rafa do Coisa de Vó, pelo menos eu sei que ela está fazendo também o Sewing Cats. Aí, ai, eu devia ter tirado os negócios do bastidor antes, né? Paciência. O Sewing Cats eu até poderia ter continuado bordando ele pelo PDF, mas como é um bordado que eu consigo olhar o progresso pelo Pattern Keeper, eu gosto de olhar o progresso pelo Pattern Keeper porque facilita muito a nossa vida, né? Enfim, na primeira vez que eu mostrei, eu tinha acabado de começar o Sewing Cats, então tava bem no comecinho. E agora eu já fiz este tantinho aqui. Esse lado aqui eu já fiz até o contorno, olha só. Os gatinhos, que bonitinhos! Aqui a máquina de costura, agulhinha e tal. Aí esse lado aqui eu terminei aqui embaixo, mas eu ainda não fiz o contorno nem nada. Falta terminar essa parte aqui da máquina. Aqui dentro também tem algumas coisas, esse gatinho. Enfim, tem muita coisa pra terminar ainda. Não sei se eu vou seguir fazendo o contorno. Eu sei que é uma péssima ideia deixar o contorno pro final, mas por enquanto eu quero focar em bordar ele mesmo. Ai, gente, tanto de moto, pelo amor de Deus. Por enquanto eu só quero focar em bordar ele mesmo, assim, quando eu voltar a bordar ele, né? Aí ele, né, tá riscado com caneta. Eu tô morrendo de medo disso aqui, gente. Morrendo de medo de quando eu for lavar esse negócio, essas linhas não saírem. Ai, mas paciência, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Esperar por um milagre. Aí ainda tenho a estante da Taylor, que é de Surprise Songs da The Eras Tour. Mas eu acho que eu fiz uma prateleira naquela estante. Vocês não vão nem notar a diferença, gente, então eu não vou nem mostrar. E a Taylor grandona, que é a Taylor Full Coverage, eu também peguei pouquíssimo. Eu acho que eu fiz 100 pontos no máximo desde o ano passado. Então, nem vale a pena. Inclusive, esse bordado eu nem sei se eu vou voltar ele pro Pattern Keeper. Tô pensando seriamente em abandonar porque eu não tenho
vontade nenhuma de bordar nele. Assim, eu amo a Taylor Swift, inclusive dá pra vocês verem aqui. Mas esse bordado não, sabe, não me chama, não me motiva a querer bordar ele. Tem muito fundo, devia ter feito uma foto melhor, porque esse bordado foi eu que fiz, né, esse gráfico. Eu devia ter feito com uma foto que teria mais coisas interessantes no fundo, mas não fiz. E aí eu não sei, acho que eu não vou continuar ele, até porque pra eu conseguir voltar ele pro Pattern Keeper vai ser complicado, porque ele também tá bem espalhado, os pontos que eu fiz. Né, eu fiz a cara dela, mas ainda falta vários pontos na cara dela pra eu terminar, então não sei, e fiz parte do fundo, aí eu não tô muito afim não, gente, sinceramente. Enfim, esses são os meus bordados. Eu não tenho muita coisa, porque eu estava tentando não começar, mas eu tô morrendo de vontade de começar um monte de coisa. Não sei o que ainda, exatamente. Então, eu não tenho planos do que eu vou começar, mas eu quero começar coisas diferentes. E é isso. Quando eu conseguir voltar meus gráficos certinho pro Pattern Keeper, eu vou voltar a usar a roleta. Até então, tô bordando no Summer mesmo, pra eu terminar ele. Esse mês eu acredito que eu termino. Então, mês que vem aí, ó, essa é um plano, esse é um plano. Conseguir gravar outro vídeo mês que vem pra atualizar vocês. Então, mês que vem, espero voltar pra mostrar o bordado terminado. Provavelmente vou postar no Instagram também. Provavelmente também só nos stories, porque eu não costumo mais postar muito no feed. Mas... ou talvez eu poste no feed, não sei, vou pensar. Mas é isso, já dei uma atualização enorme de vida no começo do vídeo, então não preciso falar mais nada. Que mais? Acho que é mais isso, gente. Então, bons bordados pra vocês, bordem bastante. Eu vou tentar bordar bastante esse mês também. Vou tentar me motivar muito, porque igual eu falei, qualquer coisinha me desmotiva demais a largar o bordado. Mas eu vou tentar com todas as minhas forças e mês que vem, se tudo der certo, estarei aqui de volta pra dar mais atualizações pra vocês, tá bom? Então é isso, bons bordados pra todo mundo. Um beijo, vejo vocês na próxima. Tchau!